Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4, 5 e 6. Sem mais delongas, diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Novamente, versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Queridos, são 3 versículos pequenos, mas que falam muito ao nosso coração, que falam ao meu coração, e eu creio que Deus também há de falar ao teu coração. E essa passagem em que se encontra em Deuteronômio, ela é dita por Moisés ao povo de Israel que estava prestes a entrar na terra prometida. Então nós observamos nessa passagem a preocupação de Moisés em relembrar a lei de Deus ao povo de Israel. Porque o povo de Israel estava prestes a entrar na terra prometida. Então nós observamos isso, Moisés que estava prestes a morrer. Mas nós observamos essa preocupação dele transmitir a lei do Senhor, trazer à mente, trazer à lembrança a lei que Deus tinha deixado para o seu povo. Não é à toa que Deuteronômio está relacionado à segunda lei, à repetição da lei. E é isso que esse livro ele nos traz nessa noite. E é interessante nós observarmos, amados, que essa preocupação de Moisés em trazer a lei de Deus à tona, trazer a memória ao povo de Israel, tinha a importância, tinha um motivo que era o seguinte: para que o povo de Deus não confiasse em si, mas que confiasse no Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Então é por isso que Moisés ele traz à tona, para que eles não esquecessem aquilo que Deus já havia feito, aquilo que Deus iria fazer, para que eles depositassem toda a sua confiança, todo o seu ser no Senhor, o único Deus. E essa passagem ela continua sendo atual, assim como a palavra de Deus ela continua sendo atual. E eu pergunto a você, nesta noite, você que está em casa, você confia 100% em Deus? Ou você apenas confia áreas da sua vida no Senhor? Digo mais, você confia somente em Deus? Ou você confia em outra pessoa, em algo? E terceira pergunta, você conhece o Deus que você diz confiar? Você o conhece verdadeiramente? Então, essas indagações que eu trago para nós nesta noite. Nós confiamos toda a nossa vida 100% em Deus? Nós confiamos somente em Deus? Nós conhecemos o Deus em que nós dizemos que confiamos? Então, é algo a se pensar. É algo a se pensar. E se a gente for observar, esse verbo confiar, no dicionário ele está relacionado a você pôr algo sob a guarda ou os cuidados de uma pessoa ou de uma instituição em que se tenha confiança. E ainda diz mais, confiar significa entregar. Você entregar a alguém ou a algo a responsabilidade de um trabalho, de uma missão, ou até mesmo a sua vida. Então, isso significa confiar. E a palavra de Deus nos fala sobre lançar toda a nossa ansiedade
Sobre quem? Sobre Ele, o nosso Senhor. Então, isso está relacionado à confiança. É eu entregar a alguém. Então, queridos, algo interessante que nós podemos observar é que quando tudo anda bem, quando tudo está bem, quando a nossa carreira profissional está dando certo, quando o nosso casamento está ok, o nosso namoro, quando a nossa família está bem, é fácil confiar em Deus. É fácil você dizer que confia no Senhor. É fácil você orar, buscar o Senhor. Em muitas situações é fácil. Mas quando nós observamos que o cenário, ele não está favorável. Quando nós observamos as dificuldades, as tristezas, a morte à nossa frente. Aí é que a gente realmente se pega na pergunta. Será se eu realmente confio 100% no Senhor? Somente no Senhor? Então isso é uma pergunta que nós cristãos precisamos fazer todos os dias da nossa vida. Então, queridos, em tempos de crise, a nossa confiança ela é reduzida. Nós passamos muitas vezes a confiar no cenário político. Nós passamos muitas vezes a confiar na ciência. Nós passamos a confiar nas estatísticas, nos números, nas pesquisas, nas notícias. E aí tudo isso, toda essa circunstância, passa a ser então o nosso Deus. Porque nós passamos a depositar nossa confiança nisso. Nesse cenário, nessas circunstâncias. E Deus, onde fica nessa história? Aquele que nós dizemos que Ele é o nosso Senhor, ao qual nós confiamos, ao qual nós cantamos, nós pregamos, nós falamos. E aí eu trago como tema, confiando totalmente no único Deus. Então a pergunta que eu faço a vocês nesta noite é: como eu posso confiar em Deus? Como eu posso, Ana Lívia, confiar em Deus? E eu respondo: entendendo que Ele é o único Deus. Não há outro, não há circunstância, não há ciência, não há cenário político mundial, não há notícia. Nós precisamos confiar no único Deus. Aquele que Moisés nos fala no versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Moisés, ele vinha de uma cultura politeísta, uma cultura no Egito, em que as pessoas não acreditavam no único Senhor, acreditavam em ídolos pagãos, feitos por mãos humanas. Mas Israel, pela ousadia do Espírito Santo, ele diz: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então ele clama pela atenção do povo. Ele usa esse verbo ouve no imperativo. Escuta, Israel, que Deus quer falar para ti. Aquele que te separou, sendo você nação pequena, nação que as pessoas, as outras nações não viam nada em você, mas o único Deus te separou. Então Deus nos chama nesta noite para que nós creiamos que Ele é o único Senhor de nossas vidas e não há outro além dEle. Então nós observamos que Moisés, ele confirma, primeiro, ele confirma que o Senhor é Deus, Adonai, Yahvé. Ele é Deus, só Ele tem a natureza divina. E ele diz mais, que o Senhor é o único Deus. Não há outro como o nosso Deus. Só Ele é digno de toda a nossa adoração, de toda a nossa confiança. E em terceiro, Moisés diz que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos separou, Ele nos escolheu. O único Deus nos escolheu mesmo sem merecermos. Então nós precisamos confiar nesse Deus. Amém? Então, queridos,
Diante disso, diante dessa ressalva que Moisés faz, nesse importante versículo 4 de Deuteronômio capítulo 6, de que o Senhor é o único Deus, eu pergunto a vocês, como faço para confiar no único Deus? Como eu faço? Você me explicou, Ana Lívia, você explicou que o Senhor é o único Deus e eu preciso confiar nele. Mas então, como eu faço para confiar nesse único Deus? Eis a pergunta. E a resposta é a seguinte: você passa a confiar no único Deus quando você passa a amá-lo. Mas amá-lo por partes? Não, amá-lo em totalidade. Deus nos quer por completo, de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de toda a nossa alma. Jesus quer a nossa vida. Jesus, Ele quer o nosso coração, a porção mais interior do ser humano, a sede das emoções. Jesus, Ele quer a totalidade do homem, Ele quer o homem por completo. Ele quer o nosso ser. E mais, Jesus quer que todas as nossas potencialidades, as nossas ações sejam entregues a Ele, porque quer comais, quer bebais, ou quer façais qualquer outra coisa, qualquer ação, você deve fazer para glorificar a Deus, porque Ele é o seu único Deus e você precisa amá-lo verdadeiramente. Isso é a prova de que você confia no Senhor, quando você o ama por completo. Não apenas em sentimento, em mente, mas em ação, de todo o seu ser, de toda a sua alma. E por fim, eu pergunto a vocês, qual é a demonstração de que eu amo a Deus? Tantas pessoas dizem, mas eu amo a Deus. Eu amo muito ao Senhor, eu escuto muito isso. Eu amo demais ao meu Deus. Mas realmente, qual seria, então, a demonstração de uma pessoa que verdadeiramente ela ama ao Senhor? E a resposta é, quando ela guarda a palavra de Deus no seu coração. Como o salmista falou, o salmista Davi falou, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando Jesus ele fala, aquele que me ama, é aquele que guarda os meus mandamentos. Então, essa é a prova de que você ama ao Senhor. Quando você escuta a palavra do Senhor, você guarda no seu coração e você a põe em prática. Então, queridos, esse é o tempo de nós buscarmos ao Senhor. Nós sabemos que em todo tempo e fora de tempo nós precisamos. Mas hoje nós temos tempo demais. E qual desculpa nós estamos tomando para não buscar o Senhor? Para não tomar a palavra dele e colocar em nosso coração. Buscar o Senhor. Para que só assim nós confiemos nele. Amados, eu não posso confiar em alguém que eu não conheço. Eu não posso confiar em alguém que eu não conheço. E para conhecer o nosso Deus, o único Deus, tem que ser através da sua palavra. Porque a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, mas ela é a palavra de Deus. Então busque ao Senhor, busque através da sua palavra. E nós entendemos que é na palavra de Deus onde nós observamos a misericórdia do Senhor. É através da palavra de Deus que nós observamos que nós não somos nada, mas Ele é aquele que nos capacita. A confiança não está na nossa capacidade, mas está naquele que nos capacita. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós entendemos que Ele é fiel e que Ele não mudou, mas Ele continua sendo o mesmo. E quando nós lemos a palavra de Deus, nós observamos que Ele cumpre aquilo que Ele promete. Então, só assim, conhecendo ao Senhor através da sua palavra,
nós passamos a confiar nele. Nós passamos a amá-lo com todo o nosso ser, com toda a nossa força, com todo o nosso coração, como Moisés falou nessa passagem. Então, queridos, primeiro, nós precisamos confiar. Mas confiar em qualquer coisa? Não. No único Deus, só Ele é, Ele foi, Ele é, Ele era. Só nele nós precisamos confiar. E nós confiaremos em Deus justamente quando entendermos isso, que Ele é o único Deus. E a partir do momento que nós o amamos, conhecendo a sua palavra, nós iremos verdadeiramente pôr isso em prática. Então, mais do que nunca, nós precisamos buscar o Senhor, guardar a sua palavra no nosso coração, confiar nele verdadeiramente, em espírito e em verdade. E só assim, queridos, para terminarmos, só assim, quando nós confiarmos verdadeiramente no Senhor, quando nós entregarmos todo o nosso ser, a nossa totalidade a Ele, nós poderemos dizer, assim como o salmista Davi, que mesmo em meio à circunstância da perseguição que ele encontra lá no livro de Salmos, lá no livro de Samuel, nós poderemos dizer o que ele disse: em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Então Davi não estava no momento bom, no melhor momento da sua vida, mas ele estava passando por circunstâncias adversas. Mas todavia, ele guardou a palavra de Deus no seu coração e com toda ousadia ele pôde dizer: em paz eu me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Então, queridos, que essa passagem, ela fique em nosso coração. Que possamos amá-lo verdadeiramente, de todo o nosso ser. E entender que Ele nos amou primeiro, a ponto de se entregar numa cruz, por amor a todos nós. Então confie nesse Deus, porque Ele é poderoso, Ele tem poder para te salvar, para te livrar do pecado.